Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Semcast. Eu sou Anderson Rodrigo, apresentador do programa. Lembrando que essa série audiovisual é patrocinada pela Clínica Sem. E hoje vamos dar sequência à nossa conversa sobre alimentos. Porém, alimentos que não deveriam ser ingeridos, talvez em grandes quantidades. Para isso, trazemos a doutora Bruna. Muito obrigada mais uma vez por falar de um assunto muito importante. Impreterivelmente. Doutora Cecília. Muito obrigada mais uma vez. Bom, episódio passado a gente havia falado da importância da alimentação, né? Todo mundo reconhece que a alimentação é o primeiro passo para se ter uma vida saudável. Falamos dos alimentos que deveriam ser ingeridos, né? Sim. Que é aconselhado que se use. Hoje vamos falar de alguns alimentos que talvez não deveriam ser ingeridos, né? E a começar por produtos industrializados. Sim. Vamos tentar esclarecer primeiro o que é ultraprocessado ou só processado. O que eu falo é que os alimentos ultraprocessados, eles são os alimentos que têm muitos processos para poder estar fazendo aquele alimento e também tem muita adição de produtos para poder estar fazendo. Adição de aditivos, então corantes, ou então até mesmo em relação a vários tipos de sódio, ou até mesmo vários tipos de açúcares para fazer aqueles produtos, para poder fazer o produto final. Então, quanto mais a lista de ingredientes for maior, quando você olha e vê muita coisa escrito e muita coisa você não entende, é um produto muito ultraprocessado. E temos alimentos minimamente processados, que normalmente acaba tendo uma lista de ingredientes menor, né? Então, eles acabam sendo uma lista mais clean para poder estar fazendo. Então, quando você olha, você consegue identificar o que tem ali. Então, você não fica na dúvida, o que é isso? O que é aquilo? Então, você olha, você fala, tem isso, tem aquilo, tem isso. Então, ok, é uma coisa mais clara. Então, ele tem menos listas de ingredientes, fica mais fácil, né, para as pessoas lerem, né, porque pelo fato de não ter muitos aditivos, né, então acaba sendo um produto melhor. Então, eu sempre falo que quando for comprar qualquer coisa industrializados, não é porque é industrializados, né, feito pelas indústrias, que tudo é ruim. É tudo uma questão de saber ler os rótulos dos alimentos. Então, se a lista de ingredientes, como eu falei, for muito grande e coisas que você não entende, evita de pegar. Se tem um outro parecido, mas a lista é menor e que dá para entender, então eu acabo optando por aquela lista menor. Mas, por exemplo, salsicha é um negócio que eu acho que é ultraprocessado. Ele acaba entrando como embutido. Ele é um ultraprocessado, mas ele entra na lista de embutidos. Então, embutidos, eles acabam sendo linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, peito de peru. Então, esses alimentos que são embutidos, eles sim são extremamente ultraprocessados. Eles acabam tendo um teor muito grande, principalmente de sódio e gordura, né? Para poder estar fazendo aqueles alimentos. Então, eu falo que até esses alimentos, no que puder, literalmente, evitar de estar comendo melhor. Mas aconteceu de comer uma vez, mas não é rotina, não é sempre. Eu falo, ok, mas a partir do momento que já vira rotina, tipo, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu falo, não, vamos tentar reduzir ao máximo. Mas eles sim são ultra processados. Salsicha, às vezes, por exemplo, você compra granel, como é que você vai saber ler? O que tem aqui no site? Depende, né? A granel, dependendo do mercado, eles acabam passando as informações, então até mesmo na etiqueta acaba tendo, né? Então, nem todos os mercados acabam acontecendo isso, mas a grande maioria você consegue até ver a lista de ingredientes que acaba tendo na etiqueta. Mas eles são alimentos que, por si só, eles acabam sendo um alimento que tem bastante corantes, né? Para poder, exemplo, dar cor, né? Então, em relação à mortadela, salsicha, até mesmo dependendo da linguiça também, muita gordura para dar sabor também. E para conservar bastante sódio, bastante sal, né? Então, tem muitos aditivos, né? Então, não é um produto que eu falo que, pode comer. Não, eu sempre falo, no que puder tirar, melhor. Mas aconteceu, sei lá, num churrasco de vez em quando, comer uma linguiça, não é isso que vai te fazer mal. Mas a frequência daquilo que você vai consumir, sim, vai te fazer mal. Com relação a processos inflamatórios, né? Hoje a gente sabe que existem síndromes metabólicas, síndromes inflamatórias. Esses são piores, imagino eu.
Eu acho que é um conjunto, né, de vários fatores, mas sim, eles são processos inflamatórios, então tem alimentos que acabam piorando e inflamando mais o nosso corpo, né? Então, normalmente são alimentos que acabam tendo mais gorduras que não são benéficas, como eu disse no episódio anterior, que tem gorduras que são mais benéficas e outras não. E o nosso corpo, e comendo aquilo diariamente, com bastante frequência, o nosso corpo, ele tende a dar uma inflamada, né? Então, a gente fala que é um processo inflamatório pelo fato de ter o excesso de um alimento que é, como eu falei, ultraprocessados, né? O excesso do embutido. Então, o nosso corpo, ele não está preparado para receber certo tipo de aditivos, vamos colocar. Então, o nosso corpo, ele fica sempre tentando eliminar. Ele sempre está naquele processo de tentar te eliminar aqueles aditivos, aquelas gorduras que não estão fazendo bem. Só que acaba dependendo, mas como a alimentação ela acaba sendo muito rica, não acaba dando conta. Então, o nosso corpo, ele tende a acabar inflamando mais. Então, tem alimentos mais propícios e outros que Sim. Bom, álcool. Álcool. Eu acho que é o maior... Eu falo que o álcool, de uma forma geral, ele não é benéfico, de uma forma, né? Pelo fato de... Não pelo fato de ser o álcool em si, mas pensar na parte de emagrecimento. O álcool é uma caloria vazia. Então, se você consome porque as calorias do álcool, ele é equivalente por ml, né? Sim. Por porcentagem de álcool. Então, se um vinho, exemplo, normalmente é 13% de álcool, as calorias, ela vai de acordo com a porcentagem de álcool. Mas se tem mais coisa adicionada, então vai ter outras coisas adicionadas. Cerveja vai ter a porcentagem do álcool, mas vai ter as calorias também do carboidrato, exemplo, do malte, da cevada. Então, acaba indo por outros fatores. E agora é diferente do destilado, né? Que como ele é puro, né? Então, acaba sendo... É álcool em si, né? Só que a dosagem também acaba sendo menor na hora de consumir. Mas o álcool, ele acaba piorando o rendimento na atividade física, né? Porque acaba... o corpo desidrata bastante. Sim. E as pessoas não costumam beber e tomar água junto, né? Então, não tem esse costume. Então, as pessoas vão mais no banheiro... Acham que tá, tipo, acaba eliminando líquidos. Não, eu tô desinchando, né? Na verdade, o álcool, ele inibe o hormônio antidiurético. Exato. E aí, as pessoas, não, eu tomo cerveja, que é o que mais potencializa essa questão de a ida ao banheiro. Acha que tá desinchando, mas na verdade a pessoa vai ficar mais inchada porque tá eliminando líquidos. Sim. E o corpo, ele precisa segurar de alguma forma. Então, as pessoas ficam mais inchadas, então acaba não tendo essa hidratação. Então, o rendimento para quem treina, para quem é atleta, eu falo assim, 0 álcool. Então, principalmente para quem acaba competindo, é proibido o álcool pelo fato que realmente cai muito na questão do rendimento. E também o álcool, tudo que é em excesso, também o fígado. O fígado, ele metaboliza tudo no nosso organismo. Então, o álcool, se tem uma comida, um legumes, e tem o álcool, o fígado, ele vai dar preferência pro álcool para metabolizar, pelo fato de ser mais pesado. Só que, em excesso, o fígado também não vai aguentar. Então, isso, a longo prazo, pode se transformar em uma gordura no fígado, no caso, uma esteatose hepática. Aí, tem os graus, o que pode, no grau mais severo, uma cirrose, né? Sim. Então, acaba sendo prejudicial. Então, bebidas alcoólicas, de uma forma geral, o nosso corpo, ele acaba inflamando por conta disso também. Mas, de vez em quando, uma tacinha de vinho ou uma cervejinha de vez em quando não é o problema. Mas o que vai ser o problema é o excesso e a frequência que acaba tendo. Com relação à pele também, o álcool, eu acho que ele... Muito, né? Mas é exatamente isso, faz um processo inflamatório, né? E uma pessoa que muitas vezes bebe, e dependendo da quantidade, ela não come também. Não vai comer coisas saudáveis. Não, sempre vai ser aquele pedisquinho mais gorduroso. Exatamente. E sem entrar no mérito de alguém que tenha uma doença, né? Um etilismo, um alcoolismo, né? Então, ela nunca vai comer, ou quase nunca come alguma coisa que seja realmente saudável. Então, é um conjunto de fatores, né? O álcool também, ele não ele vira gordura direto, né? Na hora que vai ser metabolizado. Sim. Então, ele engorda absurdamente. Excesso de gordura inflama.
Então Ou tá seja, armado o circo aí, né? mas A bomba tá armada, né? Exatamente. não, e o nosso corpo ele reage de alguma forma quando algo não tá certo. Então, no caso de peles, então vai acontecer alguma erupção de alguma coisa, Sim. provavelmente, né? Sim. Mas eu sempre falo, não é aquela questão do social. As pessoas confundem um pouco o social também, o beber social, né? Porque tem gente que tem social todo dia. Mas festa tem em gente. casa todo dia. Não, Exato. mas tem gente que tem um social diferente. Ela não bebe durante a semana, mas no final de semana ela bebe tudo que deveria, que Exato. deveria, o que ela poderia ter bebido durante a semana. Não, isso acontece muito. Então, o social é um evento específico, um aniversário específico, né? Ou, sei lá, alguma coisa, não precisa nem ter evento, mas tô feliz, vou comemorar, aconteceu alguma coisa, tipo, vou comemorar, então acaba tendo aquela socialzinha. Agora, a questão de rotinas, frequências, então essa questão do final de semana, né, de ficar ingerindo tudo que não ingeriu durante a semana, eu tento sempre controlar isso com os meus pacientes em relação, você não vai beber desde a hora que você acorda. Tenta controlar ao longo do dia, porque senão tudo que você fez durante a semana, no final de semana, ele vai acabar estragando. E a bebida, ela incha bastante, né? Por mais que as pessoas achem que não, e não, mesmo não comendo, né? As pessoas acabam inchando bastante. Então, o primeiro ponto é assim, a questão do peso na balança. Se você se pesar na sexta e na segunda, depois de um final de semana regada a bebida, você vai estar com peso maior na balança, porque você inchou bastante, né? Então, já teve aquele processinho lá inflamatório, mas com muita frequência, aquilo se transforma realmente em gordura e acaba engordando, de fato, né? Mas, de uma forma geral, tem que ter um controle de bebida alcoólica, mas que ele prejudica na parte de emagrecimento, rendimento de atividade física, concentração. Então, as pessoas que acabam bebendo no after, tipo, depois do trabalho, e no dia seguinte tem que voltar a trabalhar, o rendimento já não vai ser o mesmo, o raciocínio já não vai ser o mesmo. Então... Até porque você já dormiu mais tarde. E o álcool, ele tende a deixar as pessoas mais letárgicas também, né? Então, mas será que não tem, por exemplo, é dito lá a cultura do dia do lixo? O dia... Será que isso não influencia? Tipo, dia do lixo, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho Será que talvez eles não interpretam errado isso? Mas podia fazer tipo um lixo reciclável. É ruim, mas nem tanto. Eu falo que a pior besteira do ser humano é pegar essa questão do dia do lixo e achar que pode fazer tudo naquele dia, né? Eu falo que pode gerar várias situações. Uma que, se a pessoa estipular, o seu dia do lixo é X. O que pode acontecer? Uma ansiedade. Então, além de tudo, eu posso provocar uma ansiedade naquela pessoa, porque ela vai ficar ansiosa para chegar naquele dia específico. Pelo fato de ter, entre aspas, mais restrições na semana, naquele dia específico, ela vai querer comer literalmente tudo e tudo de errado. Se puder, ela vai pra querer. Próxima semana. E aí, Deixa comer dessa semana e já da próxima. acontece também no sentido também que, além de tudo, da pessoa exagerar, não só na questão da bebida alcoólica, mas também na alimentação, aí ela já vai ficando ansiosa, já vai ficando triste, porque ela só sabe que depois de uma semana que vai ter aquilo de novo. Que dó. Então, assim, eu não tô aqui pra poder colocar mais coisas na pessoa. Eu quero tratar. Sim. Então, o dia em si é uma ilusão que as pessoas criaram para poder dar desculpa para estar comendo aquilo. Eu acho que isso é deixado claro em consulta. Só que eu acho que a pessoa, ela abole isso do que ela pensa. Uma coisa... Dia do lixo é dia do lixo. Eu posso comer o que eu quiser. Eu falo que tem exceções. Então, pode acontecer naquele final de semana, realmente, a exagerar, mas não é rotina, mas aconteceu. Ou então, até mesmo num dia específico, sei lá, no trabalho, acontecer de ter o café da manhã, um almoço mais elaborado, e depois sai para um happy hour. Então, aquele dia específico foi algo que realmente acaba exagerando, então acaba, entre aspas, se tornando o dia do lixo, né? Que é um termo, enfim, não muito favorável, né? O dia livre, né? Que a gente acaba acostumando a falar. Mas, aí, como eu falei, aí tem essas questões que as pessoas usam como desculpa para poder estar comendo. Mas, quando você percebe que você
Tem refeições livres, que você pode comer aquilo que você tem vontade, ou até mesmo beber aquilo que você tem vontade. Você não fica limitado a um dia específico da semana. Você pode comer numa segunda-feira alguma coisa de diferente, ou sair do plano alimentar, mas colocar como uma refeição livre não é aquilo que vai te fazer mal. No dia seguinte volta e vida que segue. Ela pode ser numa quarta, quinta ou só no final de semana. A pessoa vai dosando. Então, não fica com aquela questão, a pessoa não cria ansiedade, porque sabe que a qualquer momento ela pode estar saindo, né, da refeição. Então, acho que essa é uma estratégia muito melhor do que eu estipular um dia específico, porque vai extrapolar, vai exagerar, vai causar outros transtornos. Sim. Enfim, aí vira aquela compulsão, aí vira aquele ciclo. Isso não. Exato. Como tudo na vida é um equilíbrio, este dia não é uma parte, vou equilibrar, exato. Não é. Né? Então, não é a contraparte da dieta. Né? Exato. Bom, o próximo item que temos aqui, cafeína, que eu acho que também gera muita controvérsia. A cafeína, muitos pacientes, vamos falar do café. Não vivo sem meu café de manhã. Né? Se me tirar o café da manhã, eu vou ficar com dor de cabeça. Mas a dor de cabeça por privação de cafeína existe. Existe. Sim. Eu tenho. Então, acontece muito isso, até mesmo. Tem gente que já tem manias de tempo de tomar café antes de dormir. E já tentei tirar e a pessoa não dormir bem. Nossa, que doido. É muito engraçado essa situação. Mas, de uma forma geral, a cafeína, o café ou cápsulas de cafeínas, elas tendem a deixar a pessoa mais espertas, né? Vamos ficar mais alertas. Só que, em excesso, ela pode causar uma arritmia, né? Então, ficar com os batimentos cardíacos mais acelerados do que o normal. E não é uma sensação boa, né? Dependendo da pessoa, pode gerar uma ansiedade também. Então, já tive também. Então, para quem é ansioso, de uma forma geral, ou para quem já é agitado por natureza, colocar esse tipo de alimento, né? Ou colocar cápsula, ou exagerar no próprio café, pode estimular mais ainda essa questão da agitação, deixar a pessoa mais ansiosa. Pode achar que está infartando, né? Porque os batimentos estão mais acelerados, dá com aquela arritmia mais forte. E acaba tendo essa dependência também. Então, como o próprio doutor Anderson falou, tem aquela questão da dor de cabeça pela falta de café. Então... Mas o café em si, ele funciona como... O que eu já li, né? Não é como estimulante exatamente. Ele funciona como... Ele renova suas energias, de fato. Ele não é um estimulante. Mas a partir do momento que eu sempre falo, quando você realmente necessita. Sabe aquele dia que você tá muito cansado, que você fala, meu Deus, eu preciso. Nesses quesitos, eu super recomendo. Eu não vejo problema nenhum. Só que as pessoas, elas arranjam desculpa para isso. O cafezinho da manhã não é o problema. Não é, tipo, tirem seus cafés da manhã. Não, pode tomar o seu cafezinho da manhã, se for somente naquele período. Ou até mesmo, às vezes, no período da tarde, só para dar aquela despertada. Só que como a cafeína, ela acaba estimulando a questão de disposição e tudo mais, o que acontece? Na hora de dormir, a pessoa fica agitada. Então, pode atrapalhar no sono também. Então, eu sempre falo, vai tomar café ou vai tomar cápsula de cafeína, tenta, ou sempre antes das 4, para dar tempo do efeito da cafeína sair do organismo para dormir melhor. E o cafezinho de manhã, ok, mas ficar tomando sempre um estimulante, exemplo, energético, acaba tendo cafeína, taurina e outros tipos de elementos, para de vez em quando, no momento que realmente você precisa, ele é válido, mas as pessoas, elas estão tomando com muita frequência, 3, 4, 5 vezes na semana. E acho que se tirar aquilo, não vai ter aquela disposição. Eu falo que é muito psicológico. Então, vai ter o efeito a partir do momento que realmente você precisa. Mas quando você já toma sempre, o seu corpo, ele acaba viciando. Mas isso foi uma mudança. Eu falei exatamente na época da pandemia que, apesar de nós sermos da área da saúde, a gente não viveu aquela questão de estar dentro só de casa, mas uma grande parte nós ficamos dentro de casa também, né?
Até porque o consultório ficava mais... As pessoas não iam às consultas Não. por medo, você ficava, né? Você ficava em casa. E aí foi uma época que eu comecei a tomar mais café de máquina, Sim. de cápsula, né? Expresso, né? Expresso, assistindo aula, porque eu falei, eu preciso estudar, então já que eu preciso produzir. De dar labirintite. E aí é nessa hora que eu falei, eu acho que eu estou exagerando, né? Então, diminui e tal. E é exatamente isso. Eu acho que o café, ele é importante. De manhã, gente, aquele cafezinho cheiroso, é gostoso. Nós temos a cultura também essa de tomar cultura. café, né? Exato. Temos uma cultura de tomar café. Eu acho que o café, dependendo do café, ele é também até antioxidante, né? Mas é que quando você passa ele na água quente, já era, né? Tudo. Mas depende, né? Eu acho que tudo depende. Da quantidade ali. Exato. De manhã é bom, você acorda. A gente brinca, fala assim, quando não tomo café, a alma ainda tá rodando. Na verdade, se eu não tomar café, eu não acordo. A alma tá rodando. Ah, você traz a alma de volta pro corpo, né? Mas é tudo equilíbrio mesmo. Quando você toma demais, além de taquicardia, pode dar dor de estômago, gastrite, vai dar labirintite, dá um monte de coisa. Exatamente, né? Então, a gente realmente tem que diminuir e tomar dois cafés por dia. Né? Tem um controle, exatamente. Bom, a gente havia comentado aqui sobre carne vermelha, né, no episódio passado, mas frituras, né? Fritura de uma forma geral? Isso. Eu falo que não deveria existir. Tem que usar a própria air fryer, como a doutora Cecília falou no episódio anterior, né, que é o brinquedinho dos adultos. Delícia. Cecília é o Masterchef do Air Fryer. Tá lá, né? O que acontece? As frituras... Mas só para esclarecer uma coisa antes. A batata frita da fritura e você fizer da Air Fry... É diferente. É diferente? As calorias são diferentes, gorduras são diferentes. Eu já coloquei, inclusive, batata frita de Air Fry em alguns casos específicos, né? Para poder fazer o desmame, né? Da fritura. Aí passa para Air Fry e depois a gente vai tentando reduzir até chegar numa batata normal, né? Então, se for você cortar a própria batata e você já colocar na Air Fry, não vejo problema nenhum, né? De forma de palitinhos. Mas a batata que você compra para colocar, né? Ela vem com óleo. Ela é pré-frita. Então, eu falo, se for... Mas se ela já é pré-frita e você ainda vai colocar mais óleo, vai ser pior do que do que você vai colocar na Air Fry. Então, por isso que eu falo que dá pra encaixar, ela vai ser menos pior, não aquela melhor, mas ela vai ser daquelas menos pior, pelo menos pra essa parte de desmame e também pra não ficar sem, né? Então, e a fritura, ela vai ter aquelas gorduras saturadas também, né? Que pode, enfim, causar malefícios no nosso organismo, então pode piorar a questão de colesterol, e colocar mais gorduras nas artérias, enfim, a longo prazo causar algum tipo de doenças cardíacas. Mas fritura de uma forma geral, seja não só na batata frita, mas seja em salgados, né, que a gente compra em padarias ou em lanchonetes, ou tudo que literalmente você sabe que é frito, vai ter aquele óleo, aquela gordura que não vai ter benefício nenhum. Então, o seu corpo ele vai responder, vai ter aquele processo inflamatório de novo, então vai ter todo aquele processo que eu acabei de falar anteriormente, que acaba não valendo a pena. Então, de vez em quando, por isso que eu falo, de vez em quando, uma vez, sei lá, cada 2 meses, ou algo assim, não é um problema, não é aquilo que vai te fazer mal ou que vai te causar alguma coisa. Mas tem gente que gosta de todo dia. Então, exemplo, fazer um bife, né? Então, fazer o bife frito. Tem gente que coloca bastante óleo para poder estar fazendo. Não é nem na questão só de mergulhar, né? Aquele alimento específico no óleo em si. Mas também, só pelo fato de colocar em mais exagerado, não deixa de ser uma fritura. E tem gente que fala, eu vou fritar no azeite porque é melhor e tudo mais. É menos, mas também tem limite, né? Tem tudo limite. Então... E esses óleos, assim, por exemplo, pastel, eles não trocam óleo. Eu falo que é um segredo, né, do pastel de feira. Eu até acredito que seja, realmente. Mas assim, esse óleo específico... O óleo também tem um tempo Normalmente o óleo, esses óleos de mercado, óleo de girassol, de milho... Normalmente, esses óleos, eles acabam sendo transgênicos, né? Então, eles acabam já sendo prejudicial por si só, né? E quando
quando acaba aumentando muito a temperatura, dependendo da temperatura que atinge, ele acaba mudando a composição. Então, ele acaba sendo mais maléfico. Então, esses óleos de pastel, né, de feira, eles têm que ser óleo bem quente, até o quê? Pra fritar dentro, né, pra poder derreter, tipo, cozinhar o que tá dentro e não queimar fora. Então, aquele óleo que tá mais ou menos, o que acontece? Queima o pastel fora, fica encharcado e dentro você vai ver tá frio, tá horrível, cru as coisas, né? Mas, de uma forma geral, tudo que é imerso em gorduras, óleos, essas coisas, eu falo que evita ao máximo. Mas, de vez em quando, não é o problema, mas a rotina, se for algo mais frequente, sim. Pode ser super maléfico. O reuso do óleo também, né? Mesmo o reuso do óleo. Não tem essa diferenciação. O óleo não deixa de ser óleo, né? Claro, né? Quanto mais reutilizar, acaba piorando mais, Exato. né? Bom, temos um tema aqui que é o glúten. Glúten, eu confesso que no tempo de cadeiras de faculdade, ninguém falava muito. E hoje eu não sei se tomou uma dimensão ou se os estudos mostram realmente que é algo tão importante assim, né? O glúten ainda tem aquelas controvérsias, né? Então, hoje na literatura tem quem fale bem, quem fale mal, então fica naquela controvérsia ainda. O que eu sempre brinco é que a farinha não é igual da época de Jesus, né? Então, sempre teve modificações. E essas modificações que acabam inflamando mais o nosso corpo. Então, as farinhas brancas, né, dos famosos pães, fast food, né, de pizza, até mesmo o famoso pastelzinho e tudo mais, eles acabam tendo um processo que a grande maioria das pessoas relata até uma sensação de inchaço na região abdominal. Tipo, eu como um pão, me sinto mal, sinto um pouco de azia, porque o nosso corpo ele tá demorando mais para digerir o glúten, de uma forma geral. Diferente de uma pessoa que é celíaca, né? Que realmente tem alergia ao glúten, que realmente não pode. Mas hoje, a grande maioria das pessoas, elas estão com mais dificuldade de digerir. Então, por isso aquela sensação de estufamento, gases que acontece, até mesmo dores quando come alguma coisa que tem glúten. Então, eu falo que não precisa excluir o glúten da vida. É tudo uma questão que depende de cada caso. Se a pessoa não tem nenhuma doença específica, não relata nenhum tipo de sintoma desses que eu acabei relatando, não tem por que excluir o glúten. Porém, se a pessoa já tem alguns relatos, né, de desconforto, eu falo para diminuir, não excluir. Então, quando diminui, acaba tendo uma melhora. Mas se a pessoa tem alguma doença específica que eu sei que, de fato, se eu retirar realmente o glúten ou até mesmo diminuir, já vai melhorar, aí eu falo para ou diminuir ou até mesmo exclusão, dependendo da situação, do grau que a pessoa tá naquele momento daquela doença. Mas o glúten ainda tem muitas controvérsias, ainda. Da mesma forma do glúten, mas também o leite também tem muita controvérsias também. Tem uma pessoa que realmente tem alergia, né? Sim. E tem que tem essa intolerância aqui. Exato. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas estão mais intolerantes, isso que eu percebo, né? Hoje, em clínica, que tá tendo aquela digestão, ou tá tendo mais flatulências, os famosos gases, ou até mesmo sintomas mais diarreicos também, né? Que acabam acontecendo. Uma coisa que eu sei que realmente ajuda muito é pessoas que têm rinite, né? Então, quando retira-se realmente, ou reduz muito drasticamente a questão de leites derivados, tem uma melhora muito na questão da rinite. Isso realmente já é comprovado em várias literaturas. Mas falar que o leite é o vilão, que o leite é isso, ele tem muitos artigos que ainda falam que não acontece nada, que não é inflamatório, que não tem nada a ver. E vai ter artigos que vai falar que ele é mais inflamatório. Mas eu sempre analiso como cada situação é uma situação diferente. Então, não tem como generalizar que aquele alimento, que o leite ou o glúten, ele vai ser mais inflamatório para todas as pessoas. Para algumas, sim, mas para as outras não vai acontecer nada. Então, por isso que é a famosa anamnese, né? De perguntar os sintomas para saber se vale a pena tirar ou não, se vale a pena ou não. Na DA, por exemplo, na dermatite atópica, que costuma acometer crianças, a gente costuma orientar mesmo de fazer o teste para ficar sem leite e derivados, porque a rinite, a asma e a dermatite atópica é a marcha atópica, né? Começa com DA, vai para rinite e pode chegar a asma. Sim. Então, pode ter essa relação. E muitas vezes é engraçado porque pode ser até especificamente ao leite de vaca. Quando você troca o leite, sei lá, põe leite de cabra.
tem pessoas que toleram. Sim. Então, porque o alérgeno, ele é diferente, né? Então, é tudo uma questão mesmo de fazer testes. Não tem como falar Exato, que vai ser igual para todos. Sim. Então, é muito difícil de eu falar, não, tirem o glúten ou tirem a lactose. Não, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, varia como que seu corpo realmente reage. Se você percebe que você retirando tais alimentos, seu corpo responde melhor, então... Para. Exatamente. Eu já tive paciente que falou assim, nossa, quando eu como pimenta eu pioro. Eu falei, por que você continua? Você já sabe que te piora. Tem um grande amigo que a filha dele teve alergia ao leite, né? Ele tinha que comprar o leite em pó de cabra, né? Porque era uma pequena fortuna. É tudo mais caro quando você vai comprar queijo de cabra, requeijão, essas coisas. Porque o problema não é nem a lactose. O problema é a proteína do leite. Do leite de vaca ainda, Isso, né? de vaca. Que é o famoso APLV, né? Isso, exatamente. É esse o detalhe da história. Uma coisa importante que também a gente poderia comentar é que a gente sabe que refrigerante também é outra caloria vazia. Sim. Porcaria. Mas que muita gente não deixa até a coquinha gelada, que gosta. Sem patrocínios da Coca, Sem né? patrocínio, Exato. Mas muita gente acaba substituindo o refrigerante comum, falar, então, se muitas questões estão relacionadas ao açúcar, tá, vou tomar refrigerante zero, refrigerante diet. O zero, ele não vai ter açúcar. Ele literalmente vai ser ausência de açúcar só que ele acaba aumentando na questão de outro componente que é o sódio. Né? Então, para a parte de emagrecimento, para quem realmente é muito viciado e tudo mais, eu falo que é o menos pior, né? Mas eu tento reduzir, né? Então, não dá para, às vezes, retirar 100%. Mas eu falo para reduzir, pelo menos substituir o normal pro zero. Sim. Mas, se a gente for pensar de uma forma geral, todos são ruins. Não tem qual que é o melhor, qual que é o pior. Mas eu acho que todos são ruins. Mas... para quem realmente é muito viciado, eu falo, então, realmente, troca pelo zero. Nem o diet, pelo fato de ter bastante adoçante, e até pela questão de sabor, já não é tão gostoso, mas hoje tem adoçantes que a gente sabe que pode causar alguns tipos de câncer, a gente não sabe qual adoçante que vai ter lá naquele refrigerante específico. Então, eu falo, zero, ok, menos pior, né? Então... eu falo que tomar com moderação, não tomar de uma forma exagerada, também, não vejo nenhum problema. Porque ou pode dar diabetes, ou pode dar hipertensão, ou pode dar câncer. Mas então, pra que o refrigerante? Então, vamos tentar reduzir, né? Bom, aproveitando a deixa do refrigerante, falar sobre açúcar, né? Inclusive, são polêmicas atuais, açúcar. Sim. Bom, o açúcar, de uma forma geral, a gente sabe que em excesso causa a diabetes, né? Então, não tem nem o que falar, não tem nada que compare a isso. Porém, o açúcar no nosso organismo, ele acaba tendo uma resposta muito inflamatória também, né? Então, o açúcar, a gente tem que pensar não só na diabetes, né? Mas o açúcar também, ele pode causar outros tipos de problemas. Também, exemplo, triglicérides, né? Então, as pessoas, elas esquecem um pouco, a gente foca muito só no colesterol, diabetes, mas... gorduras, de uma forma geral. Inclusive, o açúcar, ele também aumenta o triglicérides também. Então, é algo que a gente tem que ter esse controle de uma forma geral. Então, açúcar em excesso, ele pode piorar a questão do intestino. Ele pode piorar também questões de peles também, né? Então, o açúcar, de uma forma geral, em excesso, ele acaba sendo prejudicial. Porém, volto a dizer... de uma forma controlada, de vez em quando, comer um doce. Não é proibido comer um doce, mas vai comer um doce inteiro, vai comer um bolo inteiro, exemplo. Né? Então, é tudo uma questão de controle. Né? Sim. É que eu acho que a cultura do brasileiro também é muito ligada ao açúcar, né? Tudo. Aqui tinha cana de açúcar. Exato. E é o que mais adoça. Você vai usar açúcar de beterraba. Não vai ser igual. Açúcar de é coco. Igual. Vai ter um saborzinho leve de coco, por exemplo. Mas é uma questão de diminuir. Hoje temos substitutos que substituem muito bem a questão do açúcar, que é o eritritol, o xilitol, que são adoçantes mais naturaizinhos. Eles não acabam entrando numa linha, teoricamente, dos adoçantes diferentes de sucralose e tudo mais, mas ele acaba tendo bem menos calorias, a absorção dele acaba sendo de uma forma diferente, e ele acaba adoçando até que relativamente igual ao açúcar. Mas ainda tá nesse processo. Algumas pessoas ainda têm um pouco de
de resistência. E é importante também, acho que, mencionar essa questão não só do açúcar simples, mas mesmo o excesso de carboidratos, Sim. né? Tem pessoas que, às vezes, e a gente comenta, come arroz com batata, né? Bom, aí você vai comer um macarrão e ainda põe arroz junto. E na hora que digere, tudo vira açúcar simples depois, Sim. né? Mas eu falo que não é proibido comer um purê com arroz. Mas o problema é o quê? É a quantidade. É a quantidade que você vai comer. 2 quilos de purê com quilo de arroz. O paulista... Vê quem você gosta mais, né? Se você gosta mais de purê. Exatamente. Pôr purê no cachorro quente. Gente, É paulista isso, é paulista, né? exatamente. O dia que eu cheguei aqui, eu falei, É bom, não sei se é da... Com certeza, Cecília já foi lá no cachorro quente do Japão. Eita! Bons tempos. Mas beirava. Bom, caminhando aqui para o final do episódio, tem alguma coisa que a gente pode acrescentar? Algum alimento que a gente não falou aqui que tem uma repercussão negativa? Se a gente for parar e analisar, tem vários, né? Tem um outro episódio. Aí você poderia ficar para um outro episódio. Mas o que eu acabo agora realmente orientando é que todos esses alimentos que foram citados não é que tem que ser excluídos 100% da alimentação, mas assim, saber a dosagem daquilo que você vai comer, saber se realmente tem necessidade ou não, porque sim, eles vão acabar tendo problemas futuros. Então, a não ser que você tenha alguma doença específica, que realmente excluir aquele alimento específico vai te fazer uma grande melhoria, mas fora isso, realmente tem que ter aquele controle. Então, procurar um profissional para orientar de fato a quantidade daquilo que daquilo que você está comendo ou bebendo é o melhor caminho. Então, procure um profissional nutricionista para acabar tendo essas orientações melhores. Doutora Cecília? A vida, né? Tudo é equilíbrio. Sim, Então, equilibre mais para as coisas saudáveis e salpique com as coisas não tão saudáveis assim para trazer um pouquinho de alegria, mas é só um pouquinho. Um excelente conselho. Assim, não tem dúvida, né, que a dieta, né, tá muito relacionada com com você ser saudável, quantidade de sal, gordura, né? Então, assim, recomendação é que procure realmente alguém para te orientar para fazer uma dieta melhor para você, né? Senão você vai acabar numa rotina de dieta. Sim, que você não vai conseguir manter. Eu falo que é a famosa vida social. A gente precisa ter a vida social, porque é saúde mental, senão a gente fica doido, né? Então, ter aquela socialzinha, comer, beber, não é o problema. Então, tem que ter esses momentos, mas com moderação, né? Então, não é o problema, mas o excesso, sim. Senhoras, meu agradecimento. Muito obrigada. A nossa audiência, meu muito obrigado. E até o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos.